E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Energy Channel aqui. Hoje meu convidado é o Lucas Santos. Veio de longe, meu amigo Lucas. Lá do Ceará. Lá do Ceará. Como é que tá lá? Tá quente? Hoje tá quente aqui também, né? Tá bem quentinho lá, 33 graus, 34. Do jeito que eu gosto, pra falar a verdade, viu? É bom. E aí São Paulo já caía aqui já com 14 graus. Vamos ver como é que vai ficar, né? Deu uma esquentadinha agora. É verdade, deu uma esquentadinha. Hoje de manhã tava bem quente. Ô Lucas, vamos lá. Hoje é domingo, né? Estamos gravando hoje domingo, um dia especial, atípico de gravação. Mas Intersolar começando na terça-feira. Então muita gente está chegando hoje aqui no estúdio, amanhã. Todo dia vai ter gravação aqui e lá. Então conta pra gente uma coisa, Lucas. Primeiro se apresenta aqui pra câmera, fala lá, o que você faz hoje, que empresa que você tá. Essa audiência qualificada, né? Hoje eu atuo de forma independente como representante de algumas empresas. Algumas aqui do Brasil, outras fora, e a gente faz uma consultoria energética que viabiliza grandes projetos para armazenamento de energia. Hoje é uma demanda muito grande, né, Ricardo? Você sabe, a transição energética ela necessita das baterias de armazenamento para que ela possa ser viabilizada. A própria rede, né, a GD, da forma como ela está configurada, com esses cortes que a ONS está dando nos grandes produtores de energia, tá inviabilizando. Então tem muita pauta aí para a gente falar sobre isso. É um grande desperdício, né? Desperdício de dinheiro, de investimento, né? E colocando uma insegurança jurídica para o investidor que aportou ali confiando num contrato que foi desrespeitado, né? De certa forma, né? E essa conta vai acabar voltando, né, para a gente, né? Sim. Em forma de imposto na TUDS. A TUDS está aumentando aí, você que atende o grupo A, né? Média e alta tensão. Você, integrador que atende esse grupo, essa conta tende a aumentar, mesmo que o seu cliente esteja no Mercado Livre, mesmo que ele tenha um contrato regulado. Ninguém vai conseguir escapar desse imposto aí na TUDS, né? Então, isso aí é uma pauta importante. Vamos falar um pouquinho sobre armazenamento e o porquê precisamos de armazenamento. Aí no dia a dia você tem feito uma boa análise, né? A gente tem, Ricardo, visto em empresas de grande porte a necessidade além de você ter o armazenamento de energia. Além. O que seria essa necessidade além? Hoje a gente sabe que o que impera nas grandes indústrias, nas grandes operações, são o gerador a diesel. Então você tem lá uma planta, você tem uma subestação lá ligada no 69, ou você tem uma subestação ligada no 13, né, 3.000 volts, ou 69.000 volts, ou até mais de 200.000 volts. Você tem a sua subestação e você tem geradores para uma parte dessa carga. Mas o que acontece? Você vai usar esse gerador numa eventual falta de energia. E o que igual a grande dor deste mercado, e principalmente para quem trabalha com produção, tem tempo de produção, é realmente o flutuamento na tensão. Isso é um problema aí, tem um dado, né, o DECFEC, né, que você pode pesquisar, você que é integrador. Esse dado mostra exatamente quantas interrupções você tem por ano e quanto de falta de energia direto você tem durante o ano. E as empresas sofrem no seguinte ponto, lá você sabe que dentro de um cliente do grupo A, industrial, você tem equipamentos muito sensíveis. Você tem a parte TI, você tem a parte de automação industrial, e esses equipamentos são muito sensíveis àquela variação de tensão. Então, quando você tem um pequeno afundamento na tensão, ou um pico na tensão, que se dá pela a nossa má infraestrutura de rede, você tem um desligamento desse equipamento. No desligamento dele, você pode queimar o software ou ele vai reiniciar. Nesse reinicio, você perde 10, 15 minutos. E não só isso. Muitas indústrias perdem o insumo que fica na máquina. Então, quando você começa a calcular esses custos indiretos... Custos somados ali, né? Empilhamento de custos indiretos, o projeto de armazenamento começa a fazer sentido. Porque não é o armazenamento simplesmente para substituir o gerador. Até porque hoje a bateria para substituir o gerador ainda é inviável financeiramente. Mas a bateria como um assistente inteligente, tecnológico, digamos assim, um guarda-vida da tecnologia, ela vai gerar muita eficiência
eficiência e muita economia de custo para a empresa. É difícil falar isso para a empresa? É difícil porque hoje o mercado ele quer olhar ganho de quilowatt por quilowatt. Quanto que vai sair o quilowatt da bateria e quanto que eu pago no meu quilowatt. Então, é um processo de educação do consumidor para a gente poder montar um BI para ele, montar uma planilha para ele e mostrar, olha, você está tendo esse custo indireto, esse outro, como se fosse uma DRE ali. Enxergar além. Como se montasse uma DRE para ele ali, um demonstrativo de resultado, mostrando todos os custos indiretos que ele está tendo por conta da má qualidade de energia. Sim. Porque essa má qualidade de energia é o que você precisa explorar do seu cliente, que é onde está o ganho, onde está o valor da bateria. Porque se você chegar a fazer um projeto de bateria simples, de quilowatt por quilowatt, você vai perder todas. Mas quando você entende essa dor do cliente, muitas vezes é uma dor latente. A gente atendeu um cliente lá no Ceará, que são 27 plantas no Brasil e a planta principal fica lá no Ceará, na cidade lá próximo de Fortaleza, na capital. E lá a TI dele, que é muito sensível, ele tem vários no-breaks para proteger essa TI, é responsável pela produção e distribuição de informação de todas as plantas do Brasil. Então imagina, quando lá tem uma falta de energia, que é muito comum... Paralisa tudo. Paralisa tudo e ele tem ali 20 minutos de backup do no-break e depois adeus. E depois adeus. Ele tem um gerador agora de backup do backup dele do no-break, só que o gerador, quem é especialista aí da área, eu não sou engenheiro, então me perdoem se eu não ser super assertivo tecnicamente, mas o gerador ele tem uma curva para fazer a geração de energia. E esses equipamentos de TI são muito sensíveis, Ricardo. Então, muitas vezes, nessa curva do gerador, o equipamento desliga, ou ele perde, ou você tem algum tipo de perca de informação. Sim. E isso, para um cara que tem a informação como um ponto de valor chave no negócio dele, é crítico, né? Eu vejo que é um aprendizado dos dois lados aí, né? Sim. Culturalmente, o empresário entender todos esses pontos que você está trazendo aqui no Energy Channel, o quanto uma empresa ela passa a ter o controle realmente da energia, da sua produção, do seu insumo, né? O quanto é valioso isso para o empresário. E do lado de cá, o quanto o empresário de energia ele tem que se atualizar para saber como chegar nessas milhões de oportunidades que, se você não souber explorar da forma correta, você vai perder o negócio. Perfeito. A sua colocação, principalmente, me chama a atenção quando você fala da parte de escolher, né? Então, falar de fornecedor, né? O empresário, ele realmente precisa se educar, bem como nós do mercado também precisamos nos educar para que a gente possa passar uma informação assertiva, assim como você faz aqui no seu canal, trazendo informação assertiva para o seu consumidor. Vou te dar um exemplo. Hoje, muito se fala de baterias de armazenamento. Como eu já falei, quilowatt por quilowatt de armazenamento, dificilmente ele vai fechar essa conta. Salvo em casos, Ricardo, que você tem um cara lá rodando 100% no gerador. Ou você tem casos críticos lá na região norte, né, onde o horário ponta é muito caro. Então, salvo em algumas exceções, a bateria vai realmente compensar. Só a bateria, vamos falar aqui com a linguagem lá do Ceará, limpa e seca, a bateria limpa e seca ela vai compensar. Mas não sendo esse caso, você tem uma certa complexidade de informação e a qualidade e a qualificação do fornecedor ela vai ser fundamental. Por quê? Hoje a gente tem várias baterias, vários fornecedores de baterias. Sim. Mas qual é o tempo de resposta dessas baterias? Elas estão dentro da ISO 50001, que é a qualidade de energia, elas têm uma UPS menor do que 1 segundo, em milissegundos, ou seja, ela consegue dar uma resposta de energética antes de ter o afundamento de tensão, ou seja, ela resolve esse problema bem latente da flutuação de tensão em alguns clientes, isso em toda a infraestrutura do Brasil. Então você tem que primeiro verificar isso. Qual que é a norma de segurança que essa bateria está atendendo? Ela está atendendo a norma de segurança brasileira? Ela já tem o Inmetro? Então, são pontos importantes que o empresário precisa perguntar. Essa empresa ou o fabricante, ele já tem projeto? Já tem piloto?
que aconteceu? Deu certo? Foi que deu certo? Foi que deu errado? Porque o que a gente vê, Ricardo, e eu posso falar que vejo porque não sou antigo nesse setor, sou bem jovem, acho que tá com 3 anos que eu estou nesse setor de energia. Mas já conhece bastante. Já conhece, a gente aprende algumas coisas, né? Mas o que eu vejo é que muito se fala, mas você não tem casos reais na mão. E qual que é o grande problema disso? Você pode estar acreditando em algo que não é verdade, mas que lhe passaram, e você confiou, você não tirou a prova dos novos, você confiou, e você repassou essa informação para o seu cliente. Então você acabou sendo um propagador de uma informação equivocada. Não por má vontade ou malícia, mas porque você acreditou numa informação que te veio. Sim. A gente tem muitos problemas de conexão, por exemplo, do inversor conversar com a bateria. Então, muitas vezes você pode estar montando um projeto que quando você for encaixar ali para operar e funcionar, ele não vai rodar. Então, assim, a importância do que você falou. Conhecer a tecnologia. Conhecer a tecnologia, conhecer o fornecedor, saber se esse fornecedor tem algum caso de piloto para lhe mostrar o que aconteceu nesse piloto, qual que foi a dor que foi sanada do cliente. Fazer uma discussão técnica ali, né, com mais amigos do setor e olhar e falar, tá, legal, vamos entender isso de uma forma mais colegial, né? É isso. Agora, pensando assim, comércio e indústria, né? É uma grande oportunidade quando a gente olha. Vou fazer uma escalada rápida aqui. O que você vê hoje mais, assim, em aplicação de bate-pronto para o comércio? Bate-pronto para o comércio. Hoje a gente tem soluções na Goodwe, que é um dos parceiros estratégicos do trabalho que a gente faz, de inversores híbridos de 100 kW, de 50 kW e 30 kW. E como que esses equipamentos podem trazer um diferencial para o comércio? Hoje, a questão, eu vou bater nessa tecla, da qualidade de energia, ela é latente em vários lugares do Brasil. Em alguns mais, em outros menos. A região norte, por exemplo, ela é acometida de uma infraestrutura muito fragilizada, muito defasada. No Nordeste, tem lugares que é muito ruim, tem lugares que é médio, mas também bem defasado. Então, dependendo do local do Brasil que você estiver, quanto pior for a qualidade de energia, mais oportunidade você vai ter, principalmente no comércio, que é onde que entra as soluções dos híbridos, né? Porque o que o híbrido faz na prática, né? Vocês já devem ter ouvido aqui, mas eu vou dar a minha versão resumida. O híbrido, ele vai te atender com um direcionamento energético para carga que você definir que ele deve ir ou para carga total, e ele não depende da disponibilidade da rede. Então, se a rede falhar, se houver alguma variação de tensão, se tiver alguma falta de energia e aquela carga de energia solar com o inversor híbrido que você tiver direcionada, ela vai atender e ela vai te dar segurança energética, ela vai te dar autonomia energética. Sim. E você sabe, Ricardo, que você é uma pessoa viajada no mundo todo, que a tendência mundial é descentralização energética. Por quê? Porque é a única maneira da gente conseguir manter uma escala crescente de distribuição de energia. Sim. A gente não tem capacidade e não tem investimento suficiente para fazer uma energia centralizada e sair distribuindo, porque as nossas malhas de transmissão não atendem. Então, o futuro é a descentralização energética. Então, para uma empresa, para fechar o raciocínio, o diferencial competitivo dela ter parte do consumo dela ou total, dependendo da grandeza da planta, vai dar uma parcela de segurança e de autonomia que, no momento de crise, pode ser um momento de virada. Exatamente. Onde ela vai ter uma maior margem de lucro, onde ela vai conseguir se sobrepor aos concorrentes dela por uma decisão acertada que ela tomou. Tem um portfólio inteligente. Isso, cara, porque a gente fala disso, parece que a gente é o cavaleiro do apocalipse. Na pandemia, quem é do grupo A aí, tem clientes do grupo A, vai lembrar que na pandemia explodiu o valor da energia no spot. Aumentou acho que uns 10 vezes o valor normal. Então você imagina para uma empresa que paga, sei lá, R$1 milhão de conta, indústria grande,
Se ela pagar 10, ela quebra, meu amigo. Ela quebra, ela fecha. Simplesmente isso. Ela fecha as portas. Então, assim, você vê a importância de você ter uma parte da sua geração de energia, não precisa ser toda, Previsibilidade. para você ter autonomia. Isso, porque aí depende de você, está no seu controle. Então, quando você é executivo bem-sucedido, você sabe que o resultado de você ser um executivo bem-sucedido é porque você foca em muitas coisas que está no seu controle. Sim. E você deixa uma parte do projeto muito pequena de que não está no seu controle, no seu plano diretor. Mas na base dele, na essência dele, tem coisas que estão no seu controle. E o preço da energia, do jeito que a gente está caminhando, não está no controle dos empresários. Mas fazer um investimento numa planta própria e de preferência juntar carga com um inversor híbrido está no controle dos empresários. Lucas, sensacional. Estou gostando muito desse bate-papo, trazer você aqui no Energy Channel. É uma grande oportunidade, uma troca e um aprendizado aqui que a gente pode levar aqui para muitos telespectadores. Agora, para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de telemetria, medição. A medição de energia, exatamente o que a gente pode destacar aqui? Aqui, a gente tem uma solução de medição de energia que eu acho que está num momento de inflexão. Porque a gente está tendo um governo que está na iminência de abrir totalmente o mercado livre. A gente já diminuiu a potência para poder entrar no mercado livre. Hoje, a partir de 500 kW você já consegue entrar. E a tendência, e por própria sinalização do ministro de Minas e Energias, é abrir totalmente o mercado, assim como é o mercado americano e outros mercados. A gente não sabe se isso vai funcionar, mas o fato é que a iminência disso acontecer é real. E onde que entra os medidores inteligentes? A gente sabe que boa parte das concessionárias ainda usam relógios manuais para fazer oferimento de energia. A gente sabe que... E aí a gente vai ter dois públicos para essa mensagem, Ricardo. A gente vai ter um público da sua audiência, que são integradores, que são pessoas que fazem projeto de energia, e o empresário, cliente final, investidor, que quer se informar sobre o assunto. Para o integrador, onde que a telemetria, a medição vai trazer um diferencial competitivo para ele? Quando você passa a entregar valor a partir de uma tecnologia, a partir de uma plataforma, a partir de algo que vai te dar dados e informações reais, você passa a entregar um valor real para o seu cliente. Porque hoje, quando você faz um projeto solar, que você tem lá a geração do seu projeto, muitos clientes, principalmente na baixa tensão, e muitos integradores têm esse problema. Quando eu era diretor de empresa integradora, eu tive esse problema do cliente falar: mas eu paguei 10 mil kW no meu projeto e eu só estou vendo 7 mil aqui injetado. Que a gente sabe que tem um alto consumo, né? E nesse alto consumo você calcula, mas você não tem como provar ipsis literis para o cliente que ele de fato gerou os 10 mil kW. Isso gera um transtorno, isso sobrecarrega o atendimento, isso desgasta o relacionamento. Muitas vezes esse cliente poderia estar indicando outros clientes, ele não indica porque fica uma dúvida. Uma dúvida, fica uma situação desconfortante. E aí, para esse integrador, a medição inteligente, os equipamentos da GoodWe, principalmente os híbridos, eles já vêm com medidores inteligentes. E esse medidor, ele vai fazer o aferimento do que entra de carga da concessionária e do que sai de carga da concessionária. Ou seja, né, Lucas, isso é indispensável hoje em dia. Indispensável. Você pega o seu cliente e ele vai numa plataforma IoT, conectada à internet, e ele vai ver o que ele está consumindo no alto consumo, aonde ele está consumindo mais, os horários que ele está consumindo mais, o que ele está injetando. Então ele vai ter literalmente todos os dados da geração dele, que a gente chama de uma geração inteligente. Então você está levando valor para o seu cliente. Você não está só levando um produto para o cliente, você está levando valor. Sim. Você está levando credibilidade, você está mostrando para ele o que está de fato acontecendo. Uma proteção para você. Uma proteção para a gente. E uma proteção para o cliente, que você vai ter você vai ter dados, você tem prova, você tem uma realidade. Isso, você mostra para o cliente, é lindo, você abre ali o painel e fala, tá aqui. Tá comprovado. Tá acontecendo, esse medidor, ele
ele é fidedigno, a gente pode pegar um medidor que serve de perícia judicial e colocar aqui e vai bater a mesma informação. Legal. E isso é muito bacana, né? E evita muito problema para você que é integrador. Então, GoodWe, recomendo que você faça os projetos com a GoodWe, de preferência o híbrido, ele já vem com os medidores inteligentes. E se não, Ricardo, muitas vezes R$1.000, R$1.500 a mais de um projeto, Você adiciona. vai te poupar tanta dor de cabeça de cliente entrando com o teu suporte, entrando com o teu atendimento, para querer fazer reuniões e reuniões sem fim, para saber, cara, eu não estou entendendo, isso aqui não está batendo. Vai só de você pegar teu carro, às vezes rodar 200 km para atender um cliente, umas 3 vezes já se pagou isso. Já se pagou. E você embute num projeto ali, você fala do valor para o cliente, eu tenho certeza que o cliente não vai se negar a fazer. Não vai se negar. E o outro para fechar essa pauta, Ricardo, pro empresário, onde que a telemetria entra? A telemetria entra no seguinte ponto. Hoje, tudo que é escalável está conectado à tecnologia. Tudo que é escalável está conectado ao ecossistema. Tudo que é escalável está está coexistindo. É um coletor de dados. Isso. Então, quando a gente fala para o empresário que esse futuro é o presente, significa que não faz mais sentido insumos que são estratégicos no negócio ou que tem uma estrutura de custo elevada no negócio, você não ter isso conectado a uma plataforma, você não ter isso plugado no teu RP, no teu sistema de gestão. Não faz mais sentido. E muitas vezes as indústrias e os clientes grandes, eles não têm. Eles, quando tem um problema, eles contratam uma consultoria de energia, o cara vai lá, instala um medidor por um tempo. Sai mais caro. Sai muito mais caro, dá ali um parecer da anomalia, resolve, aí depois fica assim, sempre reagindo, sendo que se você tiver um medidor e você poder acompanhar esses dados, essas informações, você se antecipa ao problema, você torna mais eficiente. Muito mais econômico, mais eficiente, e você entra de fato na indústria 4.0, né? Que você tem ali todos os dados na nuvem, conectados e interligados com os dados do teu próprio negócio. Show de bola, meu amigo. Mais uma vez, vou deixar um recado aqui. Se você ainda não abaixou nosso aplicativo, já disponível na Apple Store, na Google Play, acesse os nossos portais digitais, energychannel.com, e vem com a gente ficar bem informado sobre o mercado de energia, sustentabilidade, meio ambiente, enfim. Estamos aqui para atendê-lo. E vou agradecer meu amigo aqui por ter vindo de tão longe aqui, visitar o nosso estúdio. Gostou do estúdio? Gostei do café também, café primeira, viu? Recomendo, viu? Quem vier aqui... Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho com o Ricardo aqui. Beleza, então. Então a gente se vê na Intersolar. Um abraço para todo mundo e até mais. Até mais.